Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 9 de maio de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária do exercício de 2022, da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valtir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Para refletir. Eles não me vencerão.
E assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Salmo 41, versículo 11 e versículo número 12. Correspondências recebidas. Ofício da vereadora Alandra Roveda Grando, informando que não participará da 13ª reunião ordinária do dia 9 de maio de 2022. Ofícios do Executivo. Ofício número 418 de 2022, encaminha o projeto de lei ordinária de número 19 de 2022 para apreciação do plenário. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinária de número 19 de 2022 do Executivo. Dispõe sobre alteração no artigo 2º da Lei Municipal número 4.677, de 13 de maio de 2017. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 73 de 2022, do vereador Alex Anastácio, ao senhor prefeito municipal para que solicite a Secretaria de Obras para que efetue reparos na rua Jacob Bogos, no bairro São Basílio Magno, nesta cidade. Justificativa. A referida via, embora seja pavimentada em asfalto, há muitos anos não recebe melhorias, sendo necessário correções e tapa-buracos. Número 74 de 2022, do vereador Alex Anastácio, ao senhor prefeito municipal para que solicite à Secretaria de Obras e Planejamento para que efetuem estudos e incluam o final da rua Carlos Cavalcante no programa de asfaltamento. Justificativa. A referida via, embora seja pavimentada em asfalto, no seu final, próximo ao Rio Iguaçu, há muitos anos não recebe melhorias, sendo ainda pavimentada em terra, o que demanda constantes reparos. Número 76 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires, ao chefe do Poder Executivo, possa entrar em contato com o comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar, solicitar reforço de policiamento, principalmente no período noturno na Praça Coronel Amazonas, em nosso município. Justificativa. No último dia 5, ocorreu uma confusão na praça, que certamente com a presença de policiais nessa área inibiria tal situação. A praça deve ser um local para as famílias se encontrarem e as crianças brincarem sem se preocupar com brigas e outras situações desagradáveis. Número 77 de 2022, do vereador André Cristiano Henrique, ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a secretaria competente, possam realizar reforma no prédio e toda a estrutura existente na Unidade Básica de Saúde do bairro São Brás. Justificativa. O bairro São Brás e sua população vem continuamente crescendo. As estruturas estatais precisam acompanhar esse crescimento. Ainda mais as UBS, que são a porta de entrada preferencial no Sistema Único de Saúde, como o objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Com base nisso, justifica-se o presente pedido. Número 79 de 2022, do vereador André Cristiano Henrique, ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Saúde, posso, por meio de verba parlamentar do deputado federal Luizão Goulart, estudar a possibilidade de implementação do pronto atendimento infantil PAI em nosso município. Justificativa. O pronto atendimento infantil realiza atendimentos de urgência e emergência pediátrica para crianças de procura direta e referenciadas pelo SAMU-CIAT. Com a população infantil crescendo continuamente em nosso município, se faz necessária uma atenção mais específica por parte do Poder Executivo Municipal.
Número 80 de 2022, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto, ao chefe do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, possa realizar manutenção na rua Stefano Macchiacchi, no bairro São Joaquim, especificamente na parte que dá acesso à BR-476. Justificativa. Esta rua possui um ângulo de inclinação bastante acentuado e não é pavimentada, o que dificulta muito o acesso à BR-476. Inclusive, muitos moradores já sofreram acidente nesse ponto. Dessa forma, pede-se que o setor competente possa estudar medidas cabíveis para melhorar essa via, com mais sinalização e até mesmo pensar se não seria o caso de deixar mão única. Fim do expediente, senhor presidente. Os trabalhos que deram entrada seguirão as devidas comissões. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valdir Rático para que informe se alguém inscrito na tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da tribuna no horário do expediente. Encontram-se inscritos a vereadora Thaís Biberbach e o vereador André Cristiano Henrique. Nesse momento, concedo a palavra na tribuna para a vereadora Thaís Biberbach. Tá estranho. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o presidente da casa, os meus colegas vereadores, a todas as pessoas que estão aqui assistindo e a quem nos acompanha de casa. Quero colocar aqui essa noite, que na sexta-feira, dia 6 de maio, eu fui junto com um morador do Rio Vermelho, chamado Joel, até a Serra da Esperança, a comunidade Fortaleza, e a gente visitou algumas casas e também a gente viu a situação precária das estradas do interior, toda a situação envolvendo o transporte escolar e também a questão da falta do transporte coletivo nessas áreas. Eu trouxe para vocês, eu quero colocar o trecho de alguns vídeos que a gente gravou. Aí a falta de planejamento. Jogaram pedra aqui e não tiveram máquina para passar e esticar a pedra, sentar a pedra. Só jogaram. São vídeos curtinhos, então são alguns. Eu quero mostrar para vocês. Dá para apagar a luz aqui? Mais uma. Pode vir. Mais uma. Vai, Gustavão. Rio? Vai passar? Não, o segundo ponto, assim, não vai passar, Esses são só alguns vídeos, nós temos mais imagens também. Eu quero colocar, pode acender a luz para mim, Adriano, por favor. A situação dessas poças de água que vocês viram, elas são enormes, em alguns casos é tão baixa, a questão da altura dessa poça, que quando moto vai passar, chega a desligar. E o que isso está acontecendo? É por conta de bueiros entupidos. Vocês viram um vídeo também de um carro passando em que ele levanta e abaixa. O que a Secretaria de Obras fez, gente? Foi para o interior, levou um caminhão de pedra e jogou simplesmente no buraco e fez uma lombada dentro do buraco. E deixou dessa forma porque não tinha máquinas para espalhar essas pedras. Então, a gente vê uma completa falta de organização, de planejamento da Secretaria de Obras. Outra coisa, conversando com os moradores da comunidade do Rio Vermelho, da Serra da Esperança, da comunidade Marechal Floriano, Faxinal dos Marianos e também da comunidade Fortaleza, o que tem acontecido lá?
Já foi debatido aqui, o vereador André, vereador Emerson, vereador Pires, sempre trazem essa questão das estradas, mas o transporte escolar não é de hoje que a gente vem recebendo reclamações. O ônibus chega a patinar na Serra da Esperança. Vocês imaginem o perigo. E se acontece uma tragédia com aquele ônibus cheio de criança? A condição dos ônibus escolares também. A Serra da Esperança antes tinha lotação, o transporte coletivo, pelo menos uma vez por semana. Hoje não tem mais. Outra coisa absurda é que a empresa de transporte coletivo, por meio de um decreto do executivo, porque muita gente acha que isso passou pelos vereadores e que foi a gente que aprovou esse aumento, e não foi, foi uma decisão do prefeito, a empresa simplesmente cortou o horário noturno que vai para o Rio Vermelho. E o que acontece com alguns estudantes que moram lá? Estão desistindo de fazer faculdade porque não tem como voltar para suas casas. Então, a gente vê uma completa falta de organização, a gente vê um abandono com o interior da cidade. O que a gente precisa, já consegui agendar, enviei, inclusive, para alguns vereadores aqui, uma reunião na quinta-feira, às 14 horas, com o gerente da TCI Transporte, para a gente conversar sobre essa questão dos horários noturnos e outros horários importantes para a população, seja do interior, seja da área urbana. E a gente também está tentando agendar uma reunião com o engenheiro da Secretaria de Obras, para que ele apresente um cronograma de planejamento, de manutenção dessas estradas, porque não adianta ir lá só depois que chove, detonou todas as estradas. Se não tiver uma manutenção constante, é lógico que vai ser muito mais difícil de conseguir arrumar essas estradas. A gente está falando de populações que estão vivendo isoladas, sem transporte coletivo, com carros que não conseguem chegar, muitas vezes, a essas regiões. Como vocês viram o que a Secretaria de Obras fez. Foi lá, simplesmente jogou as pedras e se virem. Essa questão das poças também. Quando vai, já tem que ir preparado para arrumar esses buracos, para arrumar a questão das valetas, para arrumar a questão dos bueiros. Porque, senão, essa população vai ficar cada vez mais abandonada. Obrigada e boa noite. Nesse momento, concedo a palavra na tribuna para o vereador André Hennick. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos que nos acompanham pela live. Na última semana estive reunido com o prefeito Bashir Abbas e posteriormente me reuni com o secretário de Saúde para tratar de assuntos referentes à saúde de União da Vitória. Nos últimos dias temos visto um surto de gripe, bronquite, sinusite, entre outras situações nas nossas crianças, onde eu, como tio, e os munícipes, como pais, ficam preocupados com seus filhos. As crianças, muitas vezes pequenas, não conseguem expressar o que sentem e pais ficam com toda a razão preocupados no que pode ser e o que se pode fazer para que seus filhos estejam o quanto antes bom novamente. Nessa situação de buscar contribuir, de certa maneira, para que a população tenha a quem recorrer para levar seu filho a um pediatra, onde hoje no posto de saúde, o pediatra acaba fazendo o rodízio entre os postos da cidade para poder suprir a demanda, mas que tivesse a oportunidade dos pais ter um lugar para levar seus filhos após o horário de trabalho, início da noite, aonde os casos começam a se agravar ainda mais. Em conversa com o prefeito e o secretário de saúde, me passaram o projeto PAI, Pronto Atendimento Infantil, onde será realizado atendimento para crianças de 0 a 14 anos, ao qual será implantado em nossa cidade, se tudo der certo o quanto antes. O problema em si seria o lugar, pois no prédio atual da UPA não teria espaço suficiente para implantar o PAI. Como já disse desde o início do meu mandato, estou no sentido de ajudar a resolver problemas, fiscalizar o que estiver errado e correr atrás do melhor para a nossa população. No momento que soube desse problema, entrei em contato com o deputado federal Luizão Goulart, ao qual irá disponibilizar R$300 mil para a saúde, onde esse dinheiro será destinado à construção do prédio do PAI, Pronto Atendimento Infantil em nossa cidade. Deixo aqui meus agradecimentos ao deputado Luizão Goulart por disponibilizar esta verba, ao qual será de grande valia para a construção de algo que marcará a saúde de nossa cidade, em especial as nossas crianças. A sede do PAI será construída em anexo ao UPA de nossa cidade.
Ainda sabemos de toda a parte burocrática necessária para que isso aconteça, desde projetos e liberação, entre outras situações. Fico feliz em poder contribuir com essa conquista que não é para mim, mas para a nossa população União Vitoriense. Boa noite. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Valdecir Rático para que proceda a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 11 de 2022. Declara de utilidade pública municipal a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 11 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 11 de 2022. Declara de utilidade pública municipal a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 11 de 2022. Em única discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 11 de 2022. Declara de utilidade pública municipal a Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão e votação o projeto de lei ordinária número 11 de 2022. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 11 de 2022, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 3.628 de 2008. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 11 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 4 de 2022. Institui o programa Apoio Mulher, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade socioeconômica em União da Vitória. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em 2 turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 4 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária de número 4 de 2022. Institui o programa Apoio Mulher, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade socioeconômica em União da Vitória. Fundamentação. Analisamos o projeto de lei de número 4 de 2022 do Poder Legislativo, juntamente com sua justificativa, e oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 4 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 4 de 2022. Institui o programa Apoio Mulher, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade socioeconômica em União da Vitória. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer.
Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 4 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 4 de 2022. Institui o programa de apoio à mulher destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade socioeconômica em União da Vitória. Em discussão, com a palavra, a vereadora Thaís Biberbach. Boa noite, presidente. Quero aqui pedir o apoio dos meus colegas para esse projeto. Toda semana nós vemos, né, as notícias de mulheres que são agredidas por seus companheiros ou ex-companheiros. Eu tenho uma colega, né, que ficou internada na UTI, que foi vítima de uma tentativa de feminicídio, conseguiu sair, né, com vida, mas quase, né, que não deu certo. E o que a gente mais vê de dificuldade ao longo desses quase 10 anos, né, atuando com meninas e mulheres vítimas de violência? É que falta muito que as políticas públicas saiam do papel. Então, a gente hoje faz um papel, né, faz o nosso papel enquanto vereadores de votar um projeto desse, mas também a gente tem que cobrar para que todos os projetos de leis que a gente já apresentou, o Executivo cumpra. Então, que esse projeto ele venha para fortalecer e ajudar as mulheres e meninas vítimas de violência doméstica em União da Vitória. Em discussão, com a palavra, o vereador Emerson Lourenço. Boa noite a todos, boa noite aos cidadãos que estão aqui hoje na Câmara. Eu só queria dar os parabéns pelo projeto Thaís, né? Projeto bom, como a Thaís mesmo disse, que a gente vê todo dia na televisão mulheres sendo assassinadas, né, cara, de forma brutal pelos seus maridos enfim. Então, eu quero só dar o parabéns para você, Thaís, por esse projeto. É um projeto de extrema importância. Espero que o Executivo cumpra, né, execute esse projeto, porque é de extrema importância para as mulheres aqui do nosso município. Muito obrigado e boa noite. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária número 4 de 2022. Requerimentos. Número 24 de 2022, do vereador Alex Anastácio. Ao senhor prefeito municipal para que requeira ao setor de consultoria de comunicação para que aquele elabore material para divulgar a questão da iluminação pública aos munícipes. Justificativa. Atualmente a população não encontra o devido procedimento, informação para requerer a troca de lâmpadas. Como fazer? Para quem ligar? Não é raro que os munícipes tenham procurado os vereadores para fazer tal solicitação, se elaborando grandes quantidades de ofícios de gabinete, um caminho mais burocrático e demorado para a realização de um serviço de baixa complexidade. Em discussão, com a palavra, vereador Alex Anastácio. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, público aqui presente, aos que nos acompanham em casa. Quero só colocar a questão desse requerimento. Desde quando entrei nesta casa, os munícipes que me procuraram já, a questão da iluminação pública. E muitos têm dúvida de como procurar e como chegar para resolver essa situação. Eu, antes de entrar com esse requerimento, eu conversei com o setor de comunicação da prefeitura. Eles acataram a ideia, acharam muito importante, até porque, claro, a gente está aqui com o intuito de ajudar e contribuir com que a população possa ter o caminho certo, mas nada mais justo do que a gente tenha hoje uma ferramenta tão importante que é o WhatsApp, Facebook, redes sociais, que as pessoas possam ter o telefone ou até mesmo o WhatsApp disponível, até porque não é só o nome e o número da casa. Cada posse tem um número e é esse número que a empresa precisa para que ele possa se deslocar e fazer o trabalho. Mas quero também parabenizar a empresa que faz esse trabalho. Eu acompanhei a empresa em algumas ruas dos bairros da cidade. O trabalho que eles dão, o prazo de 48 horas, eles estão cumprindo, né? E nosso trabalho é isso, fiscalizar. Então, além de pedir, o rapaz que trabalha na empresa me passou o local onde eles estavam, eu acompanhei. Então, acho que é importante para que o Executivo possa não só ver a questão da iluminação pública, mas, enfim, outros assuntos importantes relacionados para que as pessoas possam ter o caminho certo de como chegar e que as coisas possam acontecer. Obrigado.
Em discussão? Com a palavra, o vereador Valdir Rático. Interessante o requerimento do vereador Alex, e a prefeitura precisa mesmo disponibilizar a toda a população esse meio, porque é mais do que a responsabilidade do poder público fazer com que a cidade toda seja iluminada, porque não vai ter risco de violência e tantas coisas que possam acontecer. Então, através desse requerimento, que seja atendido e disponibilizado. Havia um tempo que era disponibilizado já o número à população, mas depois não foi mais. E também evitaria de muitas pessoas se aproveitar da situação para dizer que foi lá e graças àquela pessoa foi acendida a lâmpada. Como não é uma verdade, é um direito da população e ele também não precisa buscar do vereador para acender a lâmpada. Mas como não tem o meio para que ela entre em contato, ela acaba buscando o vereador. Então, para evitar todas essas questões, seria muito viável mesmo que disponibilizasse um meio mais comum, através do WhatsApp ou um número, para que a empresa fizesse a troca da lâmpada. Então, bem bacana mesmo esse requerimento e vamos cobrar a execução disso aí para que disponibilize mesmo a população. Em discussão? Em votação, senhores vereadores. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 24 de 2022. Número 25 de 2022, do vereador Edenilson de Godoy. Ao chefe do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, possa realizar fiscalização em nosso município em relação aos bicicletários instalados em cima dos passeios e outros ainda em cima do piso tátil. Justificativa. Uma cidade, para ter um modelo de crescimento organizado e inteligente, precisa ser acessível para todos. E nos dias de hoje ainda nos deparamos com muitas barreiras arquitetônicas privando as pessoas com deficiência do seu direito de ir e vir. Devemos melhorar a cada dia a acessibilidade para todos os munícipes. A lei brasileira de inclusão precisa sair do papel. Em discussão, com a palavra, vereador Edenilson Godoy. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Com relação a esse requerimento, essa situação é uma das inúmeras barreiras arquitetônicas que nós encontramos no nosso município, a qual limitam as pessoas com deficiência do seu direito de ir e vir. Com relação à acessibilidade, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, de 6 de julho de 2015, no seu artigo 53, ela diz o seguinte: a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Desta forma, chegou a mim e mais alguns nobres colegas vereadores, essa situação de nós termos alguns bicicletários voltados para dentro da calçada e em cima do piso tátil ali, onde o deficiente visual vai precisar transitar. Então, nos dias de hoje, nós não podemos mais nos depararmos com essa situação. A gente tem que fazer com que essa lei brasileira de inclusão ela saia do papel, assim como a vereadora Thaís colocou com relação ao seu projeto que foi aprovado. Enquanto vereadores e representantes da população, a gente ficar atento aos projetos aprovados e às leis que já existem a nível municipal, para que elas se coloquem em prática. Seria isso. Em discussão, com a palavra, vereador Anderson Cardoso. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, todos que nos acompanham. Só parabenizar realmente o vereador em relação a este requerimento e reforçar a questão também, vereador Godoy, de bicicletas que são deixadas em cima da calçada, cadeada no poste, em qualquer canto aí. Esse tempo atrás aí, ajudei um rapaz aí que tem uma deficiência visual e ele acabou se batendo aí nessa bicicleta. Então, que possa a prefeitura realmente estar fiscalizando essas questões aí, ter um pessoal aí competente andando pela cidade e vendo esses pequenos detalhes aí, mas que fazem muita diferença, não só nas pessoas com deficiência,
mais todos os munícipes aí do Nona Vitória. Seria isso, muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Valdecir Rático. Além de tudo que foi falado a respeito do requerimento do vereador Godoy, não somente as pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, mas idosos, enfim, todas as pessoas, os pedestres, necessitam que as calçadas não tenham obstáculos. Então, muito bem colocado nesse requerimento que a prefeitura faça uma fiscalização para todas as barreiras que estão no meio dos passeios, inclusive aquelas pessoas que não estão limpando na frente de suas casas e deixando com dificuldade as pessoas e os transeuntes. Obrigado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 25 de 2022. Número 26 de 2022, da Pela vereadora... ordem, senhor presidente, eu queria que fosse colocado o nome do vereador Celso Rocha nesse requerimento também. Será adicionado. Requerimento número 26 de 2022 dos vereadores, da vereadora Thaís Biberbach e do vereador Celso Carlos Rocha. Ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com a secretaria competente, limpe os bueiros na estrada sentido comunidade Fortaleza e Faxinal dos Marianos, Serra da Esperança. Justificativa. Essa é a estrada que o ônibus escolar utiliza e encontra-se em péssimas condições. Os bueiros estão entupidos a ponto de formar poças gigantes na estrada, ficando perigoso demais para a comunidade. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 26 de 2022. Número 27 de 2022, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto, ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a secretaria responsável, possam estudar a reestruturação do portal de entrada de nosso município, localizada próxima ao prédio do Detran. Justificativa. O portal de entrada da cidade é o cartão de visita. Se o portal está mal cuidado, a impressão que dá é que toda a cidade está mal cuidada. O contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas que estão de passagem ao ver o portal levam consigo uma boa impressão do nosso município. Por isso, se faz necessário sua manutenção. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 27 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereador Alex Anastácio. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de falar referente ao mês maio, que se comemora o Maio Amarelo. É a campanha que vem em cima da segurança do nosso trânsito. Hoje nós temos no estado do Paraná a Lei Estadual 18.624/2015, essa lei da autoria do ex-deputado e líder do governo, Hussein Bacri. E essa campanha é muito importante e tem o destaque principal do cuidado do nosso trânsito, né? E esse ano com o tema Juntos Salvamos Vida. E a quarta Ciretran, juntamente com a UVETRAN do União da Vitória, estarão realizando agora, dia 14 de maio, a Blitz Educativa, que será no centro da cidade. Então, quero aqui convidar toda a população para que possa se fazer presente nesse momento tão importante e, acima de tudo, saber que quem faz o trânsito é cada um de nós. Então, deixo aqui o convite a todos, em nome da quarta Ciretran, da pessoa do chefe Hernani Bortolini, e também da UVETRAN, de toda a equipe que estarão fazendo essa blitz educativa. No mais, seria isso. Muito obrigado, boa noite. A palavra continua em aberto, com a palavra, vereador Valdir Cortelini. Eu estou meio um pouco engripado hoje, mas por isso que eu estou usando a máscara, né?
Então, eu só queria colocar aqui sobre a Serra da Esperança. Na quinta-feira passada, no começo de semana, foi acho que na terça-feira, eu fui até a Serra da Esperança. Ali tinha visitar vários amigos e eu deparei realmente com a situação daquelas estradas da Serra da Esperança. Voltando na quinta-feira, eu fui ao gabinete falar com o chefe de gabinete, o senhor Areco. Então ele colocou, que vai colocar um pessoal, uma equipe lá, com maquinário para resolver o problema da Serra da Esperança. Só queria colocar a situação da Serra. Com a palavra, a vereadora Thaís Biberbach. Boa noite, presidente. Voltando a falar, né, do assunto que eu trouxe na tribuna hoje a respeito das estradas do interior, envolvendo Rio Vermelho, a Serra da Esperança até a comunidade Fortaleza, a questão é que não pode mais, né, a gente não pode aceitar apenas uma conversa, né, porque essa conversa nunca sai do papel, às vezes sai uma vez e depois acabou. A gente precisa, se o município tem uma secretaria de obras, com engenheiro, inclusive, a gente precisa que essa secretaria apresente um cronograma de manutenção dessas estradas, que seja uma vez por mês, mas que tenha esse planejamento, esse cronograma para atender essa população que, com as estradas nas péssimas condições que estão, ficam isoladas. Como eu coloquei na tribuna, a Serra da Esperança não tem transporte coletivo, que tinha uma vez na semana. O horário no Rio Vermelho do transporte coletivo, né, noturno foi cortado. Então, os estudantes acabam ficando sem ter como ir para a faculdade ou voltar da faculdade. E essas questões são importantes. Então, a gente precisa que a Secretaria de Obras se preocupe com as estradas de forma constante, né, fazer uma manutenção não apenas depois que chove e ficam falando que não podem arrumar porque choveu muito, né? Porque, sim, se não há uma manutenção, se não há um cronograma, não tem como arrumar logo em seguida após as chuvas, porque fica muito pior do que está hoje. Né? Como o vereador colocou, ele foi na terça e viu a situação. Eu fui na sexta-feira e continuava do mesmo jeito. E vai ficar assim até quando? Sobre o transporte coletivo, como eu coloquei, deixo aberto aos vereadores que quiserem participar na quinta-feira, às 14 horas. Vou conversar com o gerente da TCI Transporte a respeito dos horários da lotação. Obrigada e boa noite. Com a palavra, o vereador Emerson Lourenço. Eu quero só pegar o gancho teu, Thaís, sobre esse problema das estradas no município aí. Já há muito tempo, esse problema eu falei, você falou, os vereadores aqui, outros vereadores também falaram. O que acontece no nosso município é o seguinte, já falei isso em outra vez, inclusive na tribuna da Câmara. União da Vitória tem 2 máquinas para fazer 740 quilômetros de estrada de chão no interior, somente interior, fora todos os bairros da cidade. Né? Perdemos de goleada para Porto União, que tem 12 máquinas. Porto União tem máquina que nem chegou a entrar na cidade. Ela foi direto para o interior e fica lá nas fazendas. Quando você roda nos interiores de Porto União, eu sei porque eu faço entrega lá na Nova Galícia, você vê as estradas arrumadas. Por quê? Porque lá tem máquinas. Daí, fica uma coisa muito constrangedora para a Secretaria de Obras, porque a impressão que dá é que os funcionários não querem fazer. Né? Mas não é, eles não têm maquinário. A culpa de tudo isso foi a falta de investimento de todas as gestões passadas. Eles não se preocuparam, eles não pensaram a longo prazo que eles iriam precisar de mais máquinas. O movimento nas estradas está intenso, de extração de madeira, transporte de um monte de coisa. Eles não se preocuparam. Eles se preocupam só com politicagem. E agora o resultado, nós estamos aí. Eles não vão conseguir consertar essas estradas. Porque quando você começa a fazer o começo lá do interior, quando você está terminando o interior, o mandato está acabando do prefeito. Então, eles deveriam ter se preocupado isso a longo prazo. E o resultado nós estamos colhendo aí. Né? Infelizmente, a gente está vindo aqui cobrando, somos cobrados nas ruas, e eu não consigo ver melhora a curto prazo que essa prefeitura execute esse serviço. Muito obrigado e boa noite. A palavra está em aberto. Com a palavra, o vereador Ednilson Godoy. Boa noite novamente.
Faço uso da palavra livre até para falar novamente do transporte público de União da Vitória. Como é perceptível, a minha bandeira aqui dentro também é as pessoas com deficiência. E quando se falava do reajuste dos preços, eu comentei sobre os ônibus que, por muitas vezes, não funciona a plataforma de elevação para as pessoas com deficiência, Para mostrar que o fato é real, a pedido de um munícipe, eu trouxe aqui uma denúncia no Ministério Público dessa munícipe que foi registrada no dia 25/4/2022, às 9h35. Ela relatou lá que compareceu nessa central de atendimento, relatando que utiliza da linha de ônibus dos bairros São Sebastião e São Brás, informando que acompanha seu marido regularmente à PMI para a realização de fisioterapia. Seu esposo é cadeirante e diversas vezes tem que aguardar por horas no ponto de ônibus, tendo em vista que a maioria dos ônibus que utilizam não possuem acessibilidade funcional para cadeirantes. Possuem a plataforma, mas estão sempre quebradas. A empresa prestadora de serviço, foi relatado o nome, né? A atendida também relata que na data de hoje ela foi com o seu esposo ao ponto de ônibus e que quando este chegou no ponto informaram a eles que a plataforma de transporte não estava funcionando e que deveriam aguardar até o próximo horário, que chegaria ao ponto 1 hora depois. Então, é recorrente. Essa aqui é uma das pessoas que foi lá, mas diversas pessoas em diversos bairros já comentaram. No bairro São Gabriel, nós temos pessoas com deficiência que também necessitaram e não funcionou a plataforma. A criança foi colocada dentro do ônibus no colo pelos familiares. Mães que carregam seus carrinhos com bebês pequenos passam pela mesma dificuldade também. No que toca com relação às pessoas com deficiência, na própria LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo 10, que dispõe sobre o direito ao transporte e à mobilidade, no artigo 46, ela diz o seguinte: o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso, que infelizmente é o que não está acontecendo com esta empresa que está prestando serviço, não só para as pessoas que não têm deficiência, como também para as pessoas que têm deficiência. Seria isso, boa noite. Com a palavra, vereador Anderson Cardoso. Boa noite mais uma vez, presidente, demais colegas vereadores. Gostaria apenas de deixar registrado aqui na minha palavra livre que, em relação ao transporte público, que teve esse aumento aí da tarifa, eu sempre busco ouvir os dois lados, né? Entendo a questão dos munícipes, que realmente é um valor alto, se for analisar, mas também busquei entender a parte da empresa, por que desse aumento, e estive presente lá em uma reunião, juntamente com o vereador Cordovan Neto, no dia 6 de maio, sexta-feira. Então, conhecemos também toda a estrutura da empresa, que mudou recentemente, fica ali sentido, ficou em Portunhão, né? Sentido ali área industrial de Portunhão. E lá a gente conversou então com o proprietário, né? E eu trouxe aqui então um relatório que a gente coletou de tudo isso. Então, só para vocês entenderem. Atualmente, a Transportes Coletivo Iguaçu opera o sistema de transporte urbano e rural do nosso município de União da Vitória, com 25 veículos que atendem 16 linhas, sendo 10 linhas urbanas e 5 linhas rurais, possuindo um quadro funcional de 69 colaboradores. E no dia 5/5/2022, foram reajustadas as tarifas urbana e rural no transporte coletivo de União da Vitória, através do Decreto Municipal 173/2022. O último aumento havia ocorrido em dezembro de 2018,
através do Decreto Municipal 372/2018, ou seja, há 3 anos e 4 meses atrás. Então, se nos outros anos estivesse aquele aumento normal, né, alguns centavos todo ano, estaria aproximadamente no valor que está hoje. Então, são 3 anos aí que estava parado. Durante esse período, os insumos necessários para manter a operação dos transportes coletivos, como mão de obra, combustível, pneus, tiveram reajustes constantes e significativos. O mesmo ocorrendo com a energia elétrica, água, telefone, internet, etc. O diesel, só para vocês entenderem, em dezembro de 2018, custava em torno de R$ 2,99. A última carga de óleo diesel comprada pela empresa custou R$ 5,85 por litro, uma variação percentual de 95,65%. Cabe ressaltar que o óleo diesel é o segundo maior custo do transporte coletivo. Então, entre dezembro de 2018 a dezembro de 2022, houve 3 datas base da categoria que ocorrem sempre no mês de maio de cada ano, reajustando o salário de todos os funcionários que trabalham no transporte coletivo, elevando a folha de pagamento em quase 30%. Durante esse período, destacando que a folha de pagamento é o maior custo de transporte coletivo. A variação no preço de um pneu novo passou de 100% entre o último aumento de tarifa que ocorreu lá em dezembro de 2022, para este agora em maio de 2022. Somente a variação nos custos com óleo diesel, mão de obra e pneu já justificaria a necessidade do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. Mas também é necessário levar em consideração os custos com peças, acessórios, lubrificantes, materiais de limpeza, luz, água, telefone, imposto, né, despesa administrativa em geral, que em 3 anos e 4 meses sofrem reajustes constantes e significativos. Outro fator de extrema importância foi a pandemia, né, Covid-19, que afetou drasticamente aí a demanda de passageiros. Não só afetou, como mudou a realidade do transporte coletivo de União da Vitória, mas de vários municípios brasileiros. Na tabela que eu coloquei aqui, a gente vê a média mensal de passageiros transportados e a média mensal de passageiros equivalentes, que em 2018, total de passageiros, 154.314, passageiros equivalentes, 122.937. Vamos pular já para 2022, 61.226, passageiros equivalentes, 50.260. Então, comparado a média mensal de passageiros transportados em 2018 com a média mensal de passageiros em 2022, temos a redução de 60,32%. No caso de passageiros equivalente, estende-se passageiros equivalente como aqueles que efetivamente pagam a tarifa, uma redução de 59,12%. Então, diante deste novo cenário, né, não houve outra alternativa aí, à empresa, a não ser rogar junto aí ao Poder Executivo, né, concedente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, pessoal, é isso que eu quero trazer a vocês, não simplesmente só bater na questão de teve aumento, mas tem que buscar entender porquê do aumento, né, como que está a situação da empresa, né, e lá a gente pode conhecer toda a estrutura. Não é só o valor do transporte, são gastos com manutenção, com peças, com equipamentos. Então, o tempo já excedeu. Eu acho que seria isso, só para trazer uma transparência aí dos dois lados. Muito obrigado, boa noite a todos. A palavra está em aberto. Com a palavra, o vereador Valdir Rático. Boa noite a todos. A Prefeitura esteve realizando melhorias na ciclovia ali de São Cristóvão, onde tinha um alagamento muito grande frente ao pronto-socorro, pronto atendimento ali de São Cristóvão, no posto da Salete, e as pessoas ali vão poder transitar, porque antes não conseguiam, porque alagava e estava muito complicado ali aquela ciclovia. Então, ela esteve realizando aquela melhoria, e hoje eu já pude ver com que as pessoas já podem usufruir, já estão andando ali por cima, e ficou muito bom. Então, é bom quando as coisas acontecem sem que a gente precise ficar cobrando. Então, a Secretaria de Obras fez esse trabalho, qual vai ajudar bastante. Também tenho acompanhado o trabalho do vereador Cortellini, do vereador Sabão ali pelo interior, bastante pedidos que eles fazem ali por melhorias, e realmente a demanda é grande, né? Existe dificuldade com o maquinário da prefeitura, eles estão fazendo o que podem, na verdade, para que aquelas estradas fiquem boas,
E eu tenho acompanhado o vereador Cortellini insistindo sempre nessas melhorias. Vejo ali o asfalto que está sendo feito ali na entrada do Rio Vermelho, um trabalho do vereador Sabão, também ali vai ter o portal, que o vereador André também ali estava trabalhando a respeito disso aí, que já está sendo uma realidade, e o interior precisa ter muita atenção. Nós temos que valorizar aí as pessoas do interior e precisa mesmo ser arrumado. Então, quando a gente vê que está sendo feito, que nem melhorias ali na entrada do Rio Vermelho, a gente fica até feliz, porque estava muito feio ali já, as pessoas não conseguiam transitar. E através do pedido do vereador Sabão, ali junto com o vereador Cortellini, vereador André e mais pessoas, veio isso ali através da verba de governo do deputado Ussi, né, contrapartida da prefeitura, ali que foi feito várias reuniões, e aquelas melhorias, aquele asfalto, aquele portal, é uma obra da prefeitura, na realidade, né? Ela é uma obra municipal e vai ajudar muito as pessoas ali que andam ali. Também parabenizar, né, o prefeito Bachir, o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde, pelo projeto PAI, né, que é o Pronto Atendimento Infantil, que será implantado aí em nossa cidade, onde as crianças vão poder ser atendidas mais rapidamente. Vai ter um atendimento exclusivo aí para as crianças. Isso é muito importante para a nossa cidade. Assim como foi falado na tribuna pelo vereador André, né, através de verbas aí que ele andou pleiteando para a construção, né, de um local, mas esse projeto vai ajudar muito, porque as crianças, quando elas ficam com um problema, elas às vezes não podem se expressar, e tendo um atendimento rápido ali, com certeza vai melhorar muito. Então, o Poder Executivo e a Secretaria de Saúde aí estão se movendo, e esse projeto PAI aí vai ficar bacana para a nossa cidade, e era de extrema necessidade esse atendimento. Então, seria isso. Muito boa noite. A palavra continua em aberto. Com a palavra, vereador Celso Rocha. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, povo aqui presente e os de casa. Hoje eu quero manifestar a minha insatisfação com o Poder Executivo, especialmente transportes, obras e o setor jurídico, que há muito tempo eu pedi ao setor jurídico que se manifestasse a respeito de um requerimento que eu fiz, visando melhorar a situação dos munícipes que têm aquisição de bens, passam pelo cartório e não conseguem aquela redução dos 60% que o município faz no IPTU. Eu acho que eles deviam ver isso, dar uma solução, ou pelo menos nos responder a essa situação. Agora, o setor de transportes, eu pedi há muito tempo, no mês de setembro do ano passado, que fizessem uma vistoria na rua Frei Policarpo, esquina com a Clotário de Portugal, onde os moradores pedem uma tartaruga para evitar acidentes ali que geralmente acontece. E também no interior, mas no interior do bairro Ponte Nova, que tem umas ruas sem calçamento, estrada de chão, e tem até hotel lá sendo prejudicado pela falta de competência do secretário de obras. É melhor que ele veja essas coisas. Largue mão de ver as coisas particulares e trabalhe mais pelo povo de União da Vitória. Muito obrigado. A palavra continua em aberto. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 16 de maio de 2022, em horário regimental.
Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.